Vamos ao primeiro assunto, então. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou para julgamento no plenário físico uma ação apresentada pelo PT lá atrás, em 2021, que tem potencialmente a capacidade de restringir colaborações premiadas. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes acontece em meio a uma grande expectativa em torno da já iniciada delação premiada, ou pelo menos o processo dela, do banqueiro Daniel Vorcaro, entre outros. A reportagem é de Luciana Amaral. O processo, que estava parado desde julho do ano passado, agora está pronto para ser incluído na pauta do plenário físico, ainda sem data definida. A ação, impetrada pelo PT, pede que delações sejam acompanhadas de outros elementos para fundamentar medidas cautelares e o recebimento de denúncias. A decisão de Alexandre de Moraes vem em meio às negociações do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para um acordo de delação com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Antes, o ministro já havia restringido a atuação do COAF, abrindo espaço para a anulação de provas produzidas com base em relatórios do órgão. Nesta quarta-feira, as atenções se voltaram mais uma vez às relações da família de Moraes com o Banco Master. Dados da Receita Federal enviados à CPI do crime organizado apontaram que o escritório de advocacia da esposa de Moraes, Viviane Barsi, recebeu 80,2 milhões de reais do Master entre 2024 e 2025. O escritório não confirma o que chamou de informações incorretas e vazadas ilicitamente. Viviane Barsi nunca falou em valores, embora tenha já tornado pública a relação dos serviços prestados ao Master. A situação de Moraes, no caso, é tida como potencialmente mais delicada do que a de Dias Toffoli e já repercute no topo dos três poderes. Em entrevista concedida a Leandro Demore e Eduardo Moreira no ICL Notícias, o presidente Lula disse ter orientado o ministro a se declarar impedido no julgamento do Master. Eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele, tá? É o seguinte: você curtiu a biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a tua biografia. O desgaste à imagem do Supremo preocupa o Planalto, de olho nas eleições. A avaliação é de que, mesmo que não haja irregularidades envolvendo Moraes, as acusações e as críticas de imoralidade, somadas à suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista, inflamam o discurso da direita. Além de derrotar o PT na corrida presidencial, Flávio Bolsonaro busca formar maioria no Senado para eleger o presidente da Casa e então pautar o impeachment de ministros do Supremo. Para a direita, a imagem de Lula está intimamente ligada a Moraes. Dessa forma, sangrar um seria também atingir o outro. Como se deve entender, em primeiro lugar, você, Caio, como se deve entender esse passo que o Lula deu? Uma coisa é ele dizer pessoalmente ao ministro do Supremo: olha, a situação não é fácil para você, muito menos para mim. A outra é vir a público, contar o que ele disse em particular. Bom, vamos lá, William. Primeiro que o conselho do Lula é um conselho que é o que está escrito no Código de Processo Penal, né? O Alexandre de Moraes é diretamente ou indiretamente, diretamente relacionado ao caso Master. É óbvio que ele não pode julgar ou participar de qualquer coisa que tenha um julgamento do caso Master, né? Isso, então, não é um conselho mirabolante, nem algo extraordinário, é o óbvio, né? É o que prevê a lei. Segundo ponto, para a gente partir para uma interpretação política, há claramente uma tentativa do presidente Lula, que enfrenta uma campanha à reeleição difícil, tem o principal oponente empatado com ele nas pesquisas de intenção de voto, uma tentativa de descolar a figura dele da figura do Supremo Tribunal Federal, e especificamente do ministro Alexandre de Moraes. O presidente Lula fez isso já há algumas semanas com o Dias Toffoli, que é o outro potencialmente delatado nessa delação do Vorcaro. Ali foi um movimento de permitir que circulassem informações que ele defenderia, né, que ele defende um afastamento do Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal em razão do desgaste todo pelo envolvimento do Dias Toffoli com o Banco Master. E agora ele vem a público e diz: olha, o meu conselho para ele
foi não julgue esse caso. De novo, uma tentativa de se descolar, porque, como você falou no começo do jornal, o caso Master, a despeito de ter muitos personagens do centro e da direita brasileira, pega muito no Palácio do Planalto, justamente porque Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos a ala política do Supremo Tribunal Federal, para grande parte do eleitorado, virou a mesma coisa nessa quadra da política brasileira. Eu volto à questão agora com o Daniel, Caio, pelo seguinte, como você acabou de assinalar, o público em geral percebe claramente a ligação política, né? Os ministros do Supremo detestam quando a gente fala isso, mas eu acho que a gente não briga com fato, esse é um fato. Essa aliança tácita, no mínimo, entre o Supremo e o Executivo. Não precisamos perder tempo aqui com todos os detalhes disso. Me parece algo de consenso generalizado. Difícil imaginar o governo Lula sem a aliança dele com o Supremo, antes da eleição e mais ainda depois da eleição. Agora, o gesto político do Lula, Daniel, é muito carregado, porque Moraes é a figura central para os dois lados. Ele é a figura central em torno do qual o decano do Supremo, por exemplo, armou a defesa da instituição e faz essa defesa em público, pessoalmente, uma coisa pessoal. E, por outro lado, é a quem o Lula em público já se referiu como uma espécie, não foram as palavras que ele usou, mas o sentido foi esse, como uma espécie de garantidor do mandato dele nesse terceiro mandato. Qual é o tamanho da preocupação com a reeleição e a imagem do Supremo por Lula fazer o que fez? Ou não foi pensado? Saiu? Não saiu não, William. É claramente pensado e parte de um diagnóstico, eu já trouxe isso aqui algumas vezes, que a direita, a oposição, detecta como o principal fator de irritação do eleitorado, de insatisfação, mais do que insegurança pública, mais do que corrupção, mais do que inflação ou alta do preço dos alimentos, é um desânimo, uma insatisfação com o Supremo Tribunal Federal. E essa crise do Banco Master é um escândalo ecumênico, pega esquerda, pega muito centrão, pega direita também, mas é uma crise principalmente de dois ministros do Supremo, de Toffoli e de Alexandre de Moraes. Um ex-advogado do PT, historicamente ligado ao partido, depois até acabou se afastando, é justo dizer, há muito tempo não tem uma relação boa com Lula e com o Palácio do Planalto, mas foi indicado pelo atual presidente da República e, obviamente, como você descreveu, de Alexandre de Moraes. Então, a tentativa de distanciamento é clara. Eu já ouvi diversas vezes no Palácio do Planalto, desde a virada do ano, desde a agudização dessa crise do Master, que o Palácio do Planalto e o governo Lula gostariam de se desvincular ao máximo possível, mais de Toffoli, é mais fácil, mas também de Alexandre de Moraes. Mas tem encontrado uma imensa dificuldade de fazer isso na prática, porque qualquer tentativa, qualquer costura, qualquer arranjo político capaz de dar uma saída, digamos, digna para Dias Toffoli, que ninguém sabe qual é, pode até ser, digamos, só por hipótese, uma embaixada no exterior, aposentadoria precoce, o que for. Mas qualquer afastamento do Palácio do Planalto, do governo Lula, da crise, precisa passar por uma concertação que envolva os próprios ministros, que não querem se afastar dela, e está aí uma prova hoje com esse movimento de Alexandre de Moraes. E segurados pelo decano, o Gilmar Mendes, que outro dia chorou no Palácio, no plenário do Supremo, fazendo o mesmo tipo de elogio a Alexandre de Moraes, que ele será lembrado na história, em resumo, em bom português, por ter salvado a democracia. A gente é obrigado a lembrar que o próximo presidente do Supremo, as coisas caminhando como sempre caminharam, né? Fora alguma imprevisibilidade das grandes, vai ser Alexandre de Moraes. Ele sucede Fachin. Será que está consciente na cabeça do Lula, Caio, o tipo de constrangimento que ele criou hoje para a defesa armada, sobretudo pelo decano Gilmar Mendes, que tem digamos, uma ascendência intelectual muito forte sobre os seus pares?
A defesa está claramente armada, em primeiro lugar, na afirmação de que nada foi feito que mereça ser investigado, muito menos punido. Isso já foi lá atrás, quando Toffoli assumiu por breve tempo a relatoria do Master. Vieram a público o presidente do Supremo e particularmente o decano dizer: não há nada aqui que tenha fugido aos bons modos, vamos dizer assim. E essa defesa se acentuou recentemente quando o plenário derruba a liminar do ministro André Mendonça pela prorrogação dos trabalhos da CPMI do INSS. Agora, Lula, na prática, está dizendo o seguinte para o Supremo: alguma coisa tem aí. Ele tem que se declarar impedido. Será que ele está claro o constrangimento que ele criou para a defesa que o decano faz do Supremo? Bom, William, entre constranger um potencial adversário, né, ou jogar os leões, o próprio presidente Lula já fez isso em outras situações, grandes lideranças políticas, como é o presidente Lula, costumam fazer isso, né? Se tem um aliado que visivelmente tem um potencial de prejudicá-lo, que é o caso, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli tem potencial de prejudicá-lo eleitoralmente, o Lula já deu sinais no passado de que se afasta e entrega esses personagens para quem precisa ser entregues, né? E é isso que está em curso. Quero dizer isso antes de afirmar de que entre constranger e se livrar do Alexandre de Moraes, tóxico, ou do Dias Toffoli, tóxico, ou mesmo do Gilmar Mendes, tóxico, e terminar uma eleição com uma derrota, potencialmente, né? O Lula pode perder a eleição. O Lula, né, que aí para muitos aí é o Getúlio Vargas, dessa geração, ele pode acabar a vida política dele sendo derrotado por um ex-deputado estadual de Rio das Ostras, do Rio de Janeiro. E isso está sendo muito levado em conta. Então, entre a biografia dele de acabar uma eleição com uma vitória, né, e constranger o Supremo Tribunal Federal, ainda que tenham sido aliados, ainda que tenham lhes ajudado, ele vai ficar com a biografia dele, vai ficar com ele. Isso eu não tenho a menor dúvida. E isso está em curso, William. Está em curso a partir dessa declaração de hoje, está em curso a partir das informações que o Palácio do Planalto não hesitou em vazar de que o Lula defende um afastamento do Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal em razão do envolvimento. Agora, para pegar, né, tem 6 meses para a eleição, tem várias pontas soltas, vários obstáculos para o Lula conseguir se reeleger. Para pegar eleitoralmente, o que é uma construção política, uma aliança Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, de todo o governo Lula 3, é muito difícil, mas que a operação está em curso, ela está. O Supremo eventualmente reage, Daniel? É especulativa a pergunta, eu sei. Eu continuo percebendo o Supremo muito dividido, empurrando com a barriga o código de conduta proposto pelo presidente da Casa, Edson Fachin, mas nos momentos decisivos, o Supremo, em sua maioria, pesou muito o espírito de corpo e como a decisão que você mencionou, em que André Mendonça ficou praticamente isolado só com Luiz Fux, no julgamento sobre a prorrogação da CPMI do INSS, assim tende a continuar. O que existe, a gente não pode deixar de enfatizar isso, continuam todos os prognósticos, também não é uma novidade, de que a oposição hoje, a direita, muito anti-Supremo, com uma pauta anti-Supremo muito forte, fará uma maioria no Senado a partir de 2027. Sairá das urnas em outubro com essa maioria. Talvez, inclusive, com uma maioria folgada, beirando 2/3. E isso sugere que um impeachment de ministro do Supremo em 2027 está muito perto. Alexandre de Moraes pode ter se blindado agora, esvaziando potencialmente, uma delação de Daniel Vorcaro. Isso pode ser o produto de ele pautar hoje o esvaziamento da delação. Mas a cada decisão polêmica dessa, eu percebo o clima político se complicando, não agora, mas em 2027.
E tem um dado, Caio, às vezes a gente se esquece quanto que a linha do tempo já nos indica como que a política vai caminhar. Veja só, no primeiro turno, na noite do domingo, no primeiro turno, a gente já sabe como é que vai ser o Senado. A gente já sabe como é que vai ser a Câmara. A gente já tem uma ideia exata da proporção de forças. Portanto, essa constatação ao qual o Daniel acabou de se referir, que tipo de maioria a centro-direita constrói, especialmente no Senado, ele usou a expressão 2/3. A gente está sabendo na noite do primeiro turno. Quem quer que vai enfrentar hoje, pelo que as pesquisas indicam, seria Flávio Bolsonaro. Quem quer, porém, que enfrente Lula num segundo turno, no qual também as pesquisas indicam que a gente tem que assumir como um dado, a gente não há muita gente afirmando que essa disputa se resolve no primeiro, sabe exatamente como pedir votos para ir contra o Supremo? Sim, William. A conta que vem sendo feita é que basta eleger 24, 25 bolsonaristas nesse primeiro turno para conseguir depor o ministro do Supremo via um processo de impeachment. Se o Flávio Bolsonaro ganhar e tiver essa maioria, claramente a gente já pode prever, sim, um processo de impeachment. Se o Lula for reeleito, acho que o Palácio do Planalto, o Executivo, ainda tem instrumentos para tentar tangenciar essa pauta. Vai ser um governo novo, entre aspas, né? Mas ele conseguiria ter esses instrumentos. Eu queria prestar atenção, além desse processo jurídico, a gente está falando bastante do processo jurídico, da delação premiada, da investigação em si contra os dois ministros, e esse é um processo político que não depende desse processo jurídico que está em curso neste ano. E interessante que a pauta anti-Supremo e o envolvimento desses dois ministros com o Banco Master acabou alimentando e acaba alimentando, sim, muitas das campanhas ao Senado e a deputado federal e estadual neste ano, ou seja, virou um tema de campanha, sim, né, principalmente para o Legislativo. Queria só chamar a atenção, William, você perguntou da reação do Supremo. O Supremo tem 2 ou 3 Supremos hoje, né? Você tem ali uma ala política, né, que é essa ala Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e o Cristiano Zanin, Flávio Dino, né? Essa turma, sim, tem a ideia de um Supremo Futebol Clube. E a outra turma ali, pelo que eu tenho de apuração, isso é informação, não hesitaria em votar a favor de uma abertura de uma investigação contra um dos dois ministros. E esses placares já estão sendo contabilizados, né? Hoje, a avaliação, né, é que teria um placar de 5-4, né, a favor da abertura de uma investigação, seja contra o Dias Toffoli, seja contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não vota e tem uma vaga em aberto que ainda a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, tem também a leitura, isso é muito importante frisar, de que os vazamentos de informações, de ligações do filho do ministro Nunes Marques com o Daniel Vercaro é uma estratégia, inclusive tramada por advogados ligados ao Vercaro, de que é uma estratégia para minar e fazer esse voto que daria a maioria pró-investigação contra Moraes e contra Dias Toffoli, migrar para um voto contrário a essa abertura de investigação. Lembrando que os casos são muito distintos, né? Uma coisa a Viviane Bárcia de Moraes recebeu 80 milhões diretamente do Banco Master, outra coisa é o filho do Nunes Marques receber 280 mil reais de uma empresa indiretamente que foi abastecida pelo Banco Master, né? São casos ligados ao Banco Master, sim, mas tem situações distintas. E a leitura de muita gente no Supremo é de que a tentativa de expor o Nunes Marques é justamente para que ele vire esse lado contrário à investigação jurídica contra qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse placar está sendo contado já e contabilizado, porque espera-se, sim, que a apuração da Polícia Federal, que deve terminar no dia 18 de maio, se não se estender novamente, deve trazer ali sugestões, indícios de envolvimentos irregulares, tanto do ministro Alexandre quanto do Dias Toffoli com o Banco Master. Agora com o presidente Lula implicando o Moraes claramente no contexto todo do escândalo.